Olá, estamos no ar com mais um Saber Direito Debate. Aqui comigo hoje o professor Fernando Neri, que fala sobre um tema interessantíssimo e de grande valia, não só para a nossa vida profissional, como para a nossa vida pessoal também, que é o biodireito. O curso foi sobre introdução ao biodireito. Na aula 1 ele falou sobre a origem do biodireito, na aula 2 sobre direitos da personalidade, na aula 3 sobre reprodução humana assistida, na aula 4 sobre doação de órgãos e tecidos e na aula 5 sobre organismos geneticamente modificados. Ele é mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, professor universitário e advogado em São Paulo também. Membro efetivo da Coordenação de Direito Islâmico, vinculado à Comissão de Relações Internacionais do Conselho Federal da OAB, membro do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico também. Ele possui vários artigos publicados e está no forno já uma obra para sair esse ano e a gente fala dela daqui a pouquinho. Professor, seja muito bem-vindo ao Saber Direito Debate. Muito obrigado, Carol. É um prazer, uma honra estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. Professor, eu gostaria que o senhor nos falasse o seguinte: quando é que houve a necessidade de se criar o biodireito, um direito, na verdade, que levasse em consideração a vida, a ética, a filosofia e a evolução mesmo da sociedade? Quando é que se pensou nisso a primeira vez? Então, na realidade, tudo começou lá atrás, bem na época de Hipócrates, né, 430 a.C. Hipócrates teve essa preocupação com a ética na conduta médica, porque tanto os discursos, né, tanto o médico quanto aquele que opera o direito, aquele que trabalha com o direito e o médico, eles têm uma autonomia muito grande, que decidiam a vida e a liberdade das pessoas. Isso fica na mão desses profissionais. Com o passar do tempo, se entendeu que haveria necessidade de um controle disso pela ética. Essa ética, ela evoluiu na história, né? Nós tivemos um marco aí muito grande, que basicamente o maior de todos os marcos foi realmente a Segunda Guerra Mundial, né? O episódio dos testes com seres humanos nos campos de concentração nazista. E em razão disso, o Tribunal de Nuremberg, que condenou de entre 23 pessoas ali, 20 eram médicos, surgiu o Código de Nuremberg e uma preocupação, então, com a pessoa humana como centro. Então, daí surgiu, de onde nasce, né, no curso nós falamos bastante a respeito disso, de onde nasceu o que seria a bioética, uma ética da vida. E da bioética, nós começamos em razão das novas tecnologias, que foram avançando, a verificar que o direito começou a se tornar como um queijo suíço, lacunoso. E essas lacunas não podem ser preenchidas porque as tecnologias avançam de uma forma muito rápida, enquanto que o direito ele não consegue acompanhar o passo. Foi daí que surgiu esse novo ramo do direito, que é incipiente ainda, está engatinhando, mas já tem alguma estrutura para poder se proceder, que nós chamamos de biodireito. Ele vai buscar, então, onde não há soluções, um caminho para poder auxiliar o aplicador da norma jurídica. Um exemplo disso seria, por exemplo, uma inseminação artificial, Isso, que não existia antigamente pela falta de tecnologia e hoje existe. Casais homossexuais que queiram ter um filho, uma ceder o óvulo, outra gerar e vice-versa. Seria por aí, professor? Por aí, sim. Você veja, por exemplo, a nossa legislação, ela aguarda ainda sombras da época do Código de Napoleão. Nós falamos lá no artigo 1597 do Código Civil a respeito de presunção de paternidade ainda. Então, o mecanismo que existia no Código, ele ainda herda aquele controle cronológico pela biologia da mulher e do homem para poder determinar quem é o pai e quem é a mãe. E hoje nós temos dificuldade de saber quem é a mãe. Porque a mãe, ela pode não ser a gestatrix, né? Que a gestatrix é a mulher que gera aquela criança que vai vir ao mundo. A gestatrix pode não ser a mãe biológica. Ela pode estar emprestando o útero para uma outra pessoa que vai ter ali a propriedade, ou diria assim, é até chato de dizer propriedade, mas ela é a mãe, de fato, biológica, é aqueles que usaram da inseminação artificial para, através desse útero, essa maternidade de substituição, ter o empréstimo para nascer a criança. Se ela toma um avião e vai para outro lugar e nasce essa criança, não existe nada que possa dispor, né? A lei não regula isso. Então, essas situações são situações que não há uma resposta e que o juiz ele tem que aplicar ao caso concreto, por força do artigo 126 do Código de Processo Civil. Existe
uma cláusula que se chama non-liquid, né? O juiz está obrigado a dar o direito. Então, nesse momento, o biodireito ele é invocado, ele vem para estudar não só o ordenamento jurídico, como também buscar aqueles outros princípios de comatação de lacuna para atender ao caso concreto. O senhor, como estudioso da área, como é que o senhor vê a legislação brasileira nesse sentido? Nós temos uma coxa de retalhos muito grande, Carol. Então, na área de reprodução humana é a que mais me preocupa. Não por ter sido também o foco da minha pesquisa no mestrado, na PUC, mas é porque essa área é, de fato, a mais importante, no meu ponto de vista, porque ela lida com valores da pessoa humana relacionados à família. Hoje, no Brasil, nós estamos com projetos diversos, há projetos caminhando num sentido tanto um contrário ao outro, né? E não temos uma regulamentação, uma política pública clara. Por exemplo, isso me preocupa muito. Há um incentivo na inseminação artificial, na reprodução assistida, e há uma preocupação de incluir as pessoas menos favorecidas, mais carentes. Mas não existe uma preocupação, digamos assim, de um acompanhamento para verificar as condições dessas pessoas. Uma gravidez de uma pessoa de avançada idade, ela pode trazer o risco de vida, né? Então, hoje, nós somos regidos pelo Conselho Federal de Medicina. Ele editou uma resolução recente, incluindo, inclusive, os casais homoafetivos, né, permitindo a reprodução por pessoas solteiras também, que antes não era permitido, reduziu a idade, mas tudo praticamente acaba ficando nas mãos, de modo indireto, do Conselho Federal de Medicina. Por que digo assim? Até uma vez eu fui indagado por a professora na banca, né? Ela me perguntou, mas como você está dizendo que a decisão fica à mercê do Conselho? É porque quando o juiz ele lança a mão dos princípios para poder colmatar aquela lacuna, ele vai fazer uso do que se tem disponível. E o que se tem disponível é a resolução do Conselho Federal. Nós não temos nada hoje que trate acerca desse assunto. E acaba julgando baseado no... Certamente, porque como existe uma orientação deontológica, né, para os médicos, a orientação é para os médicos. Aquela orientação que é feita para os médicos, o juiz acaba se sentindo confortável de aplicar. Entendi. Né? Bom, a gente vai então para um rápido intervalo. Daqui a pouco, não saia daí, tem muito mais Saber Direito Debate com esse tema delicioso. Até já. Já voltamos e aqui comigo o professor Fernando Neri. Professor, qual foi a sua motivação para entrar e estudar esse tema? Então, o motivo foi um motivo pessoal, né? Primeiro, eu estou no meu segundo casamento e havia uma preocupação de poder gerar um filho, né? Como nós fizemos cirurgia, eu não posso ter filhos, né? Porque não imaginava um divórcio. Então, surgiu essa possibilidade de fazer uma inseminação artificial. E aí eu fui estudar, verificar como isso funciona, acabei me envolvendo com essa situação. Daí me chamou muita atenção a reprodução após a morte, que é um tema intrigante, né? Principalmente porque... E polêmico, né? Polêmico, porque o filho nasce órfão, né? Exatamente. O pai não está presente. E aí eu acabei me enveredando por esse caminho e a minha pesquisa, a minha linha de pesquisa da dissertação que eu concluí, ela foi nesse sentido. E o senhor realmente levou isso para frente? O senhor tem o filho hoje de fruto de inseminação? Não. Nós mudamos de ideia, né? Mas não descartou completamente, né? Mas mudamos de ideia por N fatores. Entre os fatores que mais houve preocupação foram as reações, né, que existem no corpo da mulher. Então, estudando a fundo, nós verificamos que não é uma situação de certeza plena, né? Como se apregoa na mídia, como se sabe. Por quê? Explica para a gente um pouquinho melhor. Existem riscos, né, que envolvem esse tipo de tratamento. A mulher ela recebe uma quantidade de estrogênio muito grande no seu corpo para ovular mais. E dependendo da composição física, biofísica da pessoa, ela pode ter reações, né? Então, esse quadro me assustou um pouco, porque a minha esposa ela tem problemas alérgicos que ainda está tratando, né? Então, esse seria um dos motivos, basicamente. Mas a situação do risco ela tem que ser esclarecida, né? Porque a incidência de gêmeos, por exemplo, é muito grande. Se tiver o filho, né? Porque são inseridos vários embriões de uma vez na finalidade de que haja a gestação. Claro. E dessa forma há uma incidência de gêmeos muito provável, né?
Então, você vai ter um filho, você não tem como ter um filho escolher, não, veio 2, eu não quero, como infelizmente vimos num caso que saiu nos jornais, inclusive, do pai que fez inseminação, não sei se você acompanhou, Carol, e depois ele falou, eu queria um filho, veio 2, deixou uma na maternidade, né? Isso é um absurdo, mas não é possível. É cruel até. Cruel, né? cruel, desumano. Porque a pessoa que faz esse tipo de prática, a inseminação, tem consciência de que existe a possibilidade e grande, né, de que venham gêmeos ou mais. Isso dá tudo informado para ela antes. Ela tem que assinar um documento, né, que é um consentimento informado, ela sabe os riscos que envolve. Professor, e ainda dentro desse assunto específico de reprodução humana, de filhos, na verdade, como é que o biodireito trata a questão da pílula do dia seguinte, por exemplo? Então, a pílula... Nós sabemos que ela é legal, né? Mas aonde está aí a questão da ética, tudo? Porque nós sabemos que com a evolução, a pílula anticoncepcional, a própria camisinha, que ainda é objeto de divergência na igreja, por exemplo, veio com mais uma forma de método contraceptivo. Sim. Né? E a pílula do dia seguinte, ela seria, na verdade, abortiva ou não? Como é que o biodireito tem visto isso? É muito complicado eu te dar uma versão do biodireito, porque o biodireito não tem uma versão específica. Vai depender daquele que está operando o biodireito, que vai acabar pegando o viés da interpretação que ele tem. Então, eu vou lhe dar a minha interpretação para o caso especificamente. Após os estudos, eu tenho compreendido que nós temos que separar a situação moral, religiosa, de uma situação de composição, integridade física, decisão da pessoa. Né? Nós abordamos também no curso, falamos sobre a diferença entre relação jurídica e situação jurídica. Né? Estudando, por exemplo, a questão da vontade, o desejo de ter um filho, a partir de 1960, com a invenção da pílula, nós tivemos então uma dicotomia entre o prazer e o procriar. Esta dicotomia provocada pela tecnologia, pela biotecnologia, ela deu a condição de se escolher. Né? E o planejamento familiar também é uma escolha da pessoa. Então, no plano de situação jurídica, eu acredito que teria uma resposta. Tem uma situação jurídica, significa que a pessoa ela tem autonomia para tomar a decisão em relação ao seu próprio corpo. Houve uma pergunta para mim também, durante a minha banca de mestrado, né? Porque eu fiz uma abordagem no trabalho dizendo, e se um útero artificial gerasse uma criança? Ela deixaria de ser uma pessoa humana? Né? Porque nós temos possibilidade de gerar uma pessoa com o espermatozoide do pai, né? O óvulo da mãe, o material genético é humano e foi gestada num útero artificial. Ela deixa de ser humana? Isto foi um enfrentamento que eu fiz em relação às decisões do STJ, que excluíram a capacidade de pessoa humana, por exemplo, daquele que ainda não está gestado, anterior à anidação. Né? Então, não foi incluído no útero, ele não é humano. Então, eu fiz um questionamento. O meu professor, que estava na banca, perguntou para mim, então você é a favor do aborto? O que você me diz a respeito disso? Né? Aí eu disse para ele o seguinte, que quando você separou a vontade e permitiu o prazer, o procriar, você deu uma autonomia para a pessoa decidir. Essa autonomia ela está no campo da situação jurídica. Porque no campo da situação eu tenho como prever o que eu quero para o futuro. Então o senhor é a favor do aborto? Nesse sentido, em relação à situação jurídica, nós temos as excludentes, né? Porque se o aborto ele é permitido, por exemplo, num caso de estupro, etc. Tá? Então a pílula do dia seguinte, para complementar a sua pergunta, eu não vejo mal nenhum nisso, porque a autonomia da mulher, a mulher que vai gestar, é a mulher que teve a relação com a pessoa, e se ela tomar a pílula, haverá um problema? Sim, mas o problema está envolvido com a moral religiosa, a questão... Com a própria consciência, não teria nada a ver com a parte do direito, creio eu. Perfeito. Bom, dentre os outros temas que dentro também do biodireito, o senhor falou sobre a questão dos organismos geneticamente modificados. Né? O que seria isso exatamente, professor? E aonde o biodireito entra nessa área? Então, o biodireito, nesse caso, ele tem uma regulação, que é a Lei de Biossegurança, Lei 11.105, de 2005. Ele entra, o biodireito, ele vai cuidar de que aqueles produtos organismos vivos que são geneticamente modificados,
que tenham uma margem de até 1% de modificação na sua codificação genética, que as pessoas que vão consumir esses alimentos, né, que são produtos, né, lançados no mercado, eles passam por um protocolo junto à CTN-Bio. Esses produtos eles têm que ser rotulados. Né? O consumidor tem que saber que ele está ingerindo um alimento. De obrigatória ciência para o consumidor. Né? Existe uma polêmica muito grande, Carol, em relação a isso, porque estão querendo retirar a rotulagem. E não são todos os consumidores que sabem. Então, do meu ponto de vista, o consumidor tem o direito de exercer esse princípio da precaução. Porque quando eu não sei o risco que aquilo pode me causar, eu evito. Claro. Eu tenho esse direito de evitar. E como ele vai evitar? Reconhecendo a identificação do produto através da rotulagem. Então, eu lamento muito que a divulgação a respeito desse tão importante assunto não seja tão ainda seja precária. Porque é precária. Também né? não podemos também puxar para o lado do vilão, né? Existem também outros organismos geneticamente modificados que são bem-vindos, porque trazem nutrientes, proteínas. Os organismos geneticamente modificados que preocupam as pessoas são aqueles que possuem no seu código a tolerância aos herbicidas, porque os agrotóxicos, uma vez tolerados, eles são ingeridos pelo ser humano e podem produzir doenças conforme estudos que já foram constatados. Perfeito, eu te peço mais um minuto, não saia daí, daqui a pouquinho tem o terceiro e último bloco do Saber, Direito, Debate. Até já. Já voltamos para o terceiro e último bloco do Saber, Direito, Debate. E aqui comigo o professor Fernando Neri. Professor, eu gostaria de começar esse último bloco falando do seu livro, que está prontinho aí, quase sendo lançado. Me conta um pouco sobre o que ele é. Eu sei que é a sua tese de mestrado, não é isso? Perfeitamente. Qual é o título dele? O meu trabalho tem um título longo. Estamos pensando, talvez modifique ainda, né? O título é O Consentimento Informado dos Pais e o Princípio da Igualdade na Reprodução Póstuma. Esse trabalho é uma pesquisa ao longo de 3 anos, que eu tive como orientador o professor José Manuel de Arruda Alvim Neto, na PUC. E com esse trabalho eu consegui a graduação em nota máxima na PUC com louvor. Me trouxe bastante satisfação o término desse trabalho e toda a pesquisa foi bastante interessante. Eu acredito que ele traz uma contribuição, porque nós fazemos uma proposta de alteração legislativa nesse trabalho. A minha proposta, naquele campo de situação, Carol, que eu estava dizendo, no meu entendimento, o problema do filho gerado após a morte pode ser resolvido se houver o registro desse planejamento familiar. O casal quer antes da morte. Exatamente. O termo de consentimento informado é um documento que já é realizado pelo médico em relação ao marido e à mulher, ao pai e à mãe, na hora de gestar a criança. Mas isso não muda a cabeça da criança. Não muda a cabeça da criança, mas traz um efeito. Porque é uma das discussões grandes a respeito do tema, não é isso? Perfeito, perfeito. Agora, vamos pensar da seguinte ordem. Se a criança souber que foi desejada antes de vir ao mundo e que tem um registro, por exemplo, no cartório do registro civil, ela não era nascida, mas o projeto familiar já estava registrado, isso produzirá um efeito psicológico nessa criança, no sentido de ter sido querida, desejada como seus irmãos. Entendi. Então, seu livro aborda... Aborda isso. Nós trazemos aí uma proposta nova, né? Foi uma ousadia da minha parte. Achei, na hora de apresentar o trabalho, falei, ou eu faço um trabalho para apresentar algo de diferente, né? Então, eu topei, tive coragem e deu certo. É um tema muito polêmico, que divide opiniões mesmo, né? Ah, certamente. Existem opiniões prós e contra. Exatamente. E qual é a previsão de lançamento do livro, professor? Olha, está no prelo, eu já estou enviando o material, né? O professor tem pedido, eu já recebi convite de outras editoras também. Eu acredito que até o final do ano, comecinho do ano que vem, ele já deve estar disponível nas bancas. No livro, existe algum caso concreto? O senhor trabalha com caso concreto? Trabalho com casos concretos, sim. Há uma preocupação de procurar diversos casos concretos, inclusive mencionando problemas de maternidade de substituição, de casais homoafetivos. Eu menciono também no livro a hipótese de doação de óvulos por parte de uma jovem israelense. Então, eu procurei fazer um cotejo não só
dos casos nacionais como também estrangeiros. E o senhor teve contato com algum filho fruto de concepção póstuma? Não, infelizmente eu não tive contato, não consegui. Ainda não. Seria interessante, né? Para a gente Sem ver dúvida. Realmente o que a pessoa passa, o que a pessoa sente, né? Sem dúvida. Existem casos que eu relatei, né? Inclusive no estado de São Paulo, no Paraná, também tem uma criança já grande com o pai que não viu, não conheceu o pai, mas não tive a oportunidade, Carol, de fazer uma entrevista, de conversar com a criança, não. Pois é, seria muito interessante. Bom, o senhor também trouxe outras obras aqui para indicar para a gente. Vamos falar um pouquinho delas. Justiça, o que é fazer a coisa certa? Sim, é muito valiosa essa obra, Carol, pelo seguinte motivo. Ela traz dilemas morais. Ela vai trazer uma noção de filosofia, né? Esse autor é um professor em Harvard, internacionalmente conhecido. Ele tem um curso no YouTube e pode ser acessado, né? E esse livro ele é um resumo do que tem no curso todo, em português. Então, ele traz dilemas morais, uma noção de filosofia múltipla, para quem nunca teve o contato. E como o biodireito ele exige conhecimentos específicos da filosofia, da ética, esse livro ele traz o dilema. O que é o dilema? É um problema sem solução aparente, né? É um dilema moral. A pessoa não sabe se toma uma decisão A ou B, as duas deixam a pessoa em desconfortabilidade. E o Sandel, ele consegue abrir os horizontes para que a pessoa possa tomar decisões. É um tema extremamente subjetivo, não é, professor? Extremamente subjetivo, mas ele traz, com os elementos desse livro, situações de você pensar diferente. Caminhos para você chegar na... A grande dificuldade do operador do biodireito é encontrar esses caminhos. Entendi. E ele abre muito a mente. Então, é um livro que eu indicaria como leitura, assim, indispensável. Tá ótimo. E esse aqui, Manual de Biodireito. Então, o professor Bruno Torquato e a professora Maria Freire de Sá, eles têm nessa obra, para mim, de todas as obras, é uma obra fundamental, importantíssima. Aliás, muito utilizada por mim na confecção do curso que fiz aqui. Eu recomendo, né, porque ele faz uma abrangência de modo didático, ao mesmo tempo muito científico e didático. Ele consegue traduzir numa linguagem simples as situações difíceis, trazendo novidades para aquele que pretende fazer um trabalho nesta área do biodireito. E desde o surgimento do biodireito também aqui tem a também história faz um toda. contexto. É muito completa essa obra. Eu não trouxe aqui também, mas poderia também indicar a outra obra depois, da professora Maria Helena Diniz, O Atual Estado do Biodireito, que é um livro muito bom, porque ele vai trazer casos concretos também, onde a professora Maria Helena faz a análise no cotejo do biodireito. E eu acho incrível o trabalho com um caso concreto, porque é uma maneira que a gente tem de chegar mais próximo do tema, né? Talvez entender com exemplos ou perceber uma visão que não é nossa, uma visão de terceiro. Eu acho incrível isso. Essa flexibilidade tem que existir. E o biodireito, ele vai a partir do caso concreto. Ele tem que partir do caso concreto e permeando. Primeiro, no ordenamento jurídico, tem algo para que eu possa utilizar aqui? Não tem. Aí ele vai se espraiando. Ele vai para a bioética, ele vai para a filosofia, e ele vai para o campo da ética. Está aqui, ética geral e profissional. Professor José Renato Nalini é um grande filósofo, jurisconsulto, uma pessoa que eu recomendo. Esse livro ele é completo por quê? Porque ele vai trazer a ética sob o foco de diversos aspectos. A ética no aspecto profissional, a ética em relação ao biodireito, a ética em relação... Ela não se restringe ao biodireito, não. Então, também ele abre os horizontes para que a pessoa possa expandir os seus conhecimentos. Eu indico esse livro. Perfeito. E esse aqui, o futuro da natureza humana? Perfeito. O Habermas ele vai trazer o quê? Uma inovação. Esse trabalho, Carol, ele tem mais de 10 anos que está escrito. A primeira vez que eu li esse trabalho, eu olhei e falei, meu Deus, não sei nada, né? Então, ele traz essa inovação no sentido de demonstrar que existe uma ética da espécie. Ele fala, nós temos que construir um limite. O direito ele vai ter que construir um limite para a ética. Nós não podemos manipular os seres humanos. Porque quando eu manipulo o ser humano para escolher o tipo da cor dos olhos, por exemplo, ou mexo ali no código genético, quando ele vier a nascer e ter autonomia para dizer se ele quer ou não quer, ele pode dizer assim, eu não queria ter os olhos verdes, e agora? Não queria ter os olhos azuis. Então, há uma ofensa à autonomia. E o Habermas ele vai falar isso, tratando especificamente do problema da reprodução humana assistida.
é um livro recomendável também para quem quer estudar biodireito. Ótimo. Nosso tempo, infelizmente, já se acabou. A gente pode falar um pouquinho mais rápido sobre os dois. As lacunas no direito, isso aqui é incrível, né? E conflitos de normas. Como resolver essas lacunas do direito, professor? Tá. O biodireito, como ele vai cuidar de casos, especificamente casos não resolvidos, insolúveis, que não tem no ordenamento uma norma ainda, a melhor maneira de você aprender a como agir é lendo os livros da professora Maria Helena Diniz. Esses 2 livros são recomendados, são livros que eu utilizei no meu mestrado na PUC, e são livros que me trouxeram grande conhecimento na hora de como aplicar a norma, em relação à lacuna, o que é um conflito de normas, uma antinomia, né? Como agir diante disso. São livros indispensáveis para quem quer estudar esta disciplina e aprender mais. Perfeito. Professor, muito obrigada. Dá vontade da gente falar de todos os tópicos do tema, porque é um tema delicioso mesmo e que agrega muito, né? Muito valor à pessoa e como profissional, como cidadão e como profissional. Muito obrigada, a gente espera que a sua obra, então, assim que sair, traga pra gente, tá bom? Com certeza, muito obrigado, Carol. Muito obrigada a você também pela companhia e não se esqueça, mande um e-mail para nós assim que tiver qualquer dúvida, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. A gente se vê na próxima semana. Tchau!